Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua rádio Emboabas Mais Informação, FM 92,7, mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino e do saudoso José da Silva Terra. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. Um oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lino dos Santos e Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Em um mundo dividido pelo ódio e polarizado por mentiras. Um mundo onde a violência de todas as formas foi banalizada e muita gente não se choca nem se espanta. Onde as pessoas e grupos constroem muros e bolhas, ao contrário de levantar pontes que aproximam. Nós proclamamos: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Derrubar os muros de ódio que fortalecem as polarizações e construir pontes de diálogo como compromisso de amor. Esse é o convite que nos faz a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica, que será realizada no período da Quaresma, de 17 de fevereiro a 4 de abril, pelo Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, o CONIC. A Igreja Católica no Brasil convida todos para caminharmos juntos rumo à oração, à amizade social, ao ecumenismo e testemunho da caridade cristã, como nos pede o Papa Francisco. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, o Salmo 24. Caríssimos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Com que espírito você iniciou mais uma quaresma em sua vida? Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. A experiência que fazemos a partir da história bíblica é de dinamismo e crescimento na compreensão do Deus que nos revela, porque nos ama incondicionalmente. Deus não se cansa de recriar, não se cansa de renovar a aliança amorosa com a humanidade e a obra da criação.
Sentimos no coração que somos conduzidos com uma pedagogia paciente e misericordiosa, até que ganhemos força e estatura para corresponder com a mesma ternura e bondade. Os caminhos do Senhor são verdade e amor. De muitos modos, Ele nos conduz para que tenhamos experiência de vida, de retidão, de justiça. O caminho do bem nos atrai e nos conduz. O nosso coração e a nossa mente nos indicam quando nos afastamos do caminho do Senhor. Temos a sensação de saudade, desejo ardente de poder retomar para os caminhos já percorridos, quando fomos amados, acolhidos e amparados. Somos convidados a celebrar o amor que nos reconcilia com Deus e com os nossos irmãos. A aliança de amor que Deus faz conosco foi eternizada por meio de Jesus, seu Filho. Da parte de Deus, não há mais nada a acrescentar. Ele já nos ofereceu tudo, restando-nos a parcela que corresponde a esse plano amoroso. A arca corresponde ao batismo que salva. Fomos revestidos em Jesus para tomar parte com Ele, para obtermos consciência da sua ressurreição e vida. Ele está no céu e é Senhor da vida e da história. Muito mais forte que o sinal do arco nas nuvens, o sinal da cruz de seu Filho expressa o infinito amor dele para conosco. Na pessoa de Jesus, o reino de Deus se realiza, está próximo de nós. Ele é a verdade, a vida que o mundo tanto precisa. A trajetória da pessoa de Jesus revelou a sua identidade e missão. E a salvação de Deus presente no mundo, encarnada, isto é, assumida totalmente como expressão plena de amor e redenção. A história bíblica prefigura essa nova realidade, a vida em Jesus. Na sua pessoa é recapitulada a história amorosa de Deus pelo mundo. Deste modo, a promessa de Deus é estabelecer aliança com o mundo e com a humanidade que não se quebra, mas se restabelece. É assim, na dimensão das muitas formas de tentação, podemos beber da misericórdia e da fonte do amor de Deus por nós e transformá-la também em gestos práticos de conversão e santidade. Caminhemos neste tempo fecundo de convite à conversão, de renovação humana e espiritual. À luz da campanha da fraternidade, caminhemos trabalhando pela paz, exterminando de entre nós, do dia a dia, qualquer forma de violência ou perturbação que atropele a vida humana. Como é bom entender, de fato, Cristo é a nossa paz. Do que estava dividido, Ele faz uma unidade. Ou seja, todos nós cristãos, católicos e não católicos, neste tempo, o grande convite, perceber na unidade que nos leva a Cristo a proposta de vida comum para todos nós como diálogo e compromisso, gestos de amor. Cada ser humano pode dar ao mundo a sua contribuição para o bem, para a edificação da história. Cada um de nós cristãos, com o modelo que nos é Jesus Cristo, podemos servir o melhor de nós mesmos para o bem do outro. Esse é o convite quaresmal. Mudança de vida, caminhar para o grande retiro, a Semana Santa, colocar-se à disposição em gestos que transformam dia a dia a vida humana, com o jejum, com a caridade, com a esmola, com a oração. Há muitas formas de servir, não só nesse tempo, mas diariamente, gestos de vida. Que o façamos nesses caminhos do Senhor, que querem ser para nós verdade e vida. Aprendamos de Nossa Senhora neste tempo a estar de pé em horas difíceis, como a da pandemia. Mas, a exemplo dela, firmes na vontade de Deus, seguiremos avante. Que a Santa Mãe de Deus, a Senhora das Dores, interceda por todos nós neste tempo quaresmal. Que a sua piedade de mãe aponte-nos a direção que é Jesus. E por causa dele vivamos intensamente dias melhores. Grato pela oportunidade no programa, a todos um abençoado final de semana com muita vida, conversão na graça de Deus. Queridos
queridos rádio-ouvintes da Emboabas, ouvintes do programa Voz da Paróquia Santuário São João Bosco, queridos devotos de São João Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora. Boa tarde, sejam bem-vindos. Por questão de foco, mesmo na Quaresma, continuaremos o estudo sobre a Eucaristia, sacramento central da Igreja, que, com o batismo e a crisma, forma os sacramentos da iniciação cristã. Disse Jesus: "Fazei isto em memória de mim." O mandamento de Jesus de repetir seus gestos, suas palavras, até que ele volte, não pede somente que se recorde de Jesus e do que ele fez. Visa a celebração litúrgica pelos apóstolos, seus sucessores, do memorial de Cristo, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e da sua intercessão junto ao Pai. Desde o início, a Igreja foi fiel ao mandamento do Senhor. Da Igreja de Jerusalém se diz: eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Transcrevemos de Atos dos Apóstolos 2, versículos 42 a 46. Era, sobretudo, no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, o dia da ressurreição de Jesus, que os cristãos se reuniam para partir o pão. Atos dos Apóstolos 20, versículo 7. Desde aqueles tempos até os nossos dias, a celebração da Eucaristia perpetuou-se, de sorte que hoje a encontramos em toda parte na Igreja, com a mesma estrutura fundamental. Ela continua sendo o centro da vida da Igreja. Em outras palavras, ela é a fonte e ápice da vida cristã. Na Eucaristia, todos os sacramentos têm origem e seu destino, pois a Eucaristia faz a Igreja. Assim, de celebração em celebração, anunciando o mistério pascal de Jesus, até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. O povo de Deus em peregrinação para o céu avança pela porta estreita da cruz, em direção ao banquete celeste, quando todos os eleitos se sentarão à mesa do reino. Nossa gratidão por nos ouvir, que pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora e São João Bosco,
Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoada e santa quaresma para todos. Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953. Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário, batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a Rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a Rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à Ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental. Pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Nós, do programa Voz da Paróquia São João Bosco, externamos cumprimentos ao reverendíssimo senhor padre Raimundo de Lermando Afonso, o conhecidíssimo padre Marreco, pelo transcurso do seu aniversário natalício nesta data de hoje, 20 de fevereiro. Parabéns! Feliz aniversário com saúde e paz. Na oportunidade, agradecemos seu trabalho na Paróquia de São João Bosco, tendo inclusive já participado de nossa programação. Muitos anos de vida para continuar exercendo seu mundo sacerdotal. Mais uma vez, parabéns! Moscú, bienvenido, gran amigo de todos
todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Queridos paroquianos e ouvintes da Rádio Emboabas, espero que estejam bem. Amanhã teremos o primeiro domingo da Quaresma. O Evangelho é o de São Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15, que diz o seguinte: Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Bom, vamos então a uma pequena explicação sobre essa palavra de Deus. O deserto é, na teologia de Israel, o lugar privilegiado do encontro com Deus. Foi no deserto que o povo de Deus, ao sair da escravidão do Egito, experimentou o amor e a bondade de Deus. E foi no deserto também que Deus propôs a Israel uma aliança, através de Moisés, onde ele escreve os 10 mandamentos. Mas o deserto é também o lugar da prova, da tentação. Foi no deserto que o povo de Deus sofreu a tentação de escolher caminhos contrários ao que Deus propôs. O deserto, para onde Jesus vai, é, portanto, o lugar do encontro com Deus, é o lugar da oração, mas é também o lugar de Jesus vencer a tentação de abandonar Deus e de seguir outros caminhos. No deserto, Jesus enfrenta Satanás e permanece fiel ao projeto de salvação que Deus trouxe para todas as pessoas. Na época de Jesus, Satanás era considerado um espírito mau, inimigo do homem, que procurava destruir o homem e frustrar os planos de Deus. Satanás representa as forças do mal que vão tentar levar Jesus a esquecer os planos de Deus. Ali, Jesus vence as forças do mal. Nesse deserto, Jesus ficou 40 dias. O número 40 é bastante frequente no Antigo Testamento. Muitas vezes, refere-se ao tempo da caminhada do povo de Deus pelo deserto, como eu falei antes, desde que deixou a terra da escravidão até entrar na terra da liberdade. Mas é também o deserto quer significar a vida inteira. Por quê? Porque a maioria das pessoas naquela época viviam pouco. Eles viviam no máximo até os 40 anos. As condições de vida eram precárias. As pessoas tinham qualidade de vida ruim, viviam pouco. Então o deserto pode ser entendido no sentido de que devemos enfrentar as forças do mal durante toda a nossa vida e que Deus nos dará as forças necessárias para vencermos o demônio e sairmos vitoriosos, como aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. E as feras que aparecem junto de Jesus, o que elas significam? Elas podem significar as tentações de poder e de prestígio que rondavam Jesus. A tentação pretende, portanto, induzir Jesus a entrar por um caminho de poder, de autoridade, de violência, de um messianismo político. Essas coisas iam contra os projetos de Deus. Jesus vence essas feras porque ele é o servo de Deus que entrega a sua vida para a salvação do mundo. Jesus é o Messias marcado pelo amor incondicional aos seres humanos, também marcado pelo serviço simples e humilde, e também é marcado pelo dom da sua vida. Os anjos que aparecem presentes junto a Jesus significam que vieram para servi-lo, para ajudá-lo a vencer essas tentações e a permanecer fiel ao plano de Deus. Depois disso, Jesus aparece na Galiléia, cumprindo tudo o que Deus tinha planejado para ele. Jesus continua a sua caminhada de anunciar o reino de Deus e a de trazer a boa notícia do Evangelho, que o reino de Deus está acontecendo no meio do povo.
Jesus anuncia o reino de Deus, pedindo a todas as pessoas daquele tempo e de todos os tempos a conversão e o acolhimento da sua palavra. A sua palavra é o evangelho anunciado por ele. Por isso, somos todos convidados, meus caros irmãos e irmãs, neste tempo quaresmal, a lutarmos contra as tentações que aparecem em nossa vida e que querem nos distanciar de Deus e dos caminhos que Deus nos propõe. Devemos ficar atentos, pois só encontraremos as forças necessárias para vencer o mal, sendo ouvintes atentos da palavra de Deus e colocando a palavra de Deus em prática. Vamos assim, então, viver a nossa quaresma, fazendo a reflexão sobre a nossa caminhada, vencendo as nossas tentações e continuando fiéis à palavra de Deus. Tenho agora alguns poucos avisos. Eu gostaria de dizer o seguinte: os convites para as missas devem ser adquiridos na secretaria paroquial, a partir de segunda-feira. Mas tem algumas pessoas que retiram seus convites para vir à missa, mas não aparecem, não comparecem. E aí acaba prejudicando a outras pessoas que gostariam de vir, mas não conseguem encontrar mais convites. Então eu peço às pessoas que pegam esses convites, né, que as pessoas chamam de senhas também, e que venham a participar da missa. Caso aconteça algum imprevisto, né, pode acontecer com todos nós, então, por favor, devolver as senhas o quanto antes, o mais rápido possível, porque aí nós podemos passá-las para outras pessoas que gostariam de participar, tá bom? Abraços, obrigado por terem me ouvido e espero que façamos bem a quaresma para podermos participar com júbilo da grande festa da Páscoa. Deus os abençoe. E chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire, Dona Sueli, Daniel e Bruno Mazzoni, a gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal no escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir.